Espírito Santo. A senhora é parente da vítima? Mãe. É mãe da vítima. Então, a senhora vai ser ouvida aqui nessa audiência pelo Ministério Público, na pessoa do Carlos Benedito, pelo defensor do acusado, que é o doutor Bernardo Laurindo, que é o defensor, e, por último, por algum dos jurados, se tiver alguma pergunta a fazer. A senhora se compromete a falar somente a verdade que a senhora souber? Sim. Então, sob esse compromisso, nós vamos começar agora o seu depoimento. Doutor Raimundo, boa tarde. É gravado, aqui a gravação é ambiental. Tranquilo. Olha, fica logo ali para reclamar hoje. Não, aqui nós estamos já mais. Pois então vamos começar. Está tranquila? Fala um pouquinho mais alto, porque é ótimo. Porque fica bem gravado o seu depoimento, tá bom? Doutor, pode começar. Dona Marília, a senhora é a mãe da vítima, né? Sim. De dona Cleidiane. Então, meus pêsames pela sua perda, principalmente da maneira que tá? Eu queria que a senhora me contasse o que a senhora sabe, se a senhora estava lá, o que a senhora ouviu, o que lhe contaram, como foi que lhe contaram da morte da sua filha. O que eu sei é que ela, quando ela conheceu ele, ela me disse: mãe, eu estou conhecendo um rapaz. Eu fui, disse, minha filha, dá mais um tempo. Então, qual é uma filha que pede um pão, a mãe vai dar uma cobra? Vai ajudar, né? Então, eu ajudei muito ela, porque eu só tenho duas. Eu ajudei muito ela. Ela casou com esse rapaz. Então, não chegou nem, completou, acho que nem 3 meses, que ele voltou para o mundo que ele era, né? A droga. E eu já passei a desconfiar, porque quando eu ligava para ela já não me atendia mais. Aí eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu começava a ligar de 15 em 15 minutos e eu ligava para ela. Porque mãe pressente as coisas. Aí toda vez ele atendia. Ah, ela está ocupada. Quando ela desocupar, ela liga. Eu digo, mas minha filha nunca ficou de me atender. Aí quando os meninos chegavam do colégio, eu ligava, os meninos maiorzinhos atendiam. Ah, avó, mamãe está ocupada. Quando ela terminar, ela lhe atende. Tudo bem, mas está estranho. E toda vez que eu ia lá, eu me perdia. Ela tinha que estar ligando para mim, me localizar, porque eu não acertava ir para ali. E eu pedia muito para Deus. Deus me deu um meio para mim ali, acertar a casa da minha filha, sem precisar eu estar ligando para ela e me buscar. E eu comecei a desconfiar. E comecei a ligar para ela, eu dizia, está em casa? Ela, estou. Eu deixava meu telefone em casa e ia, sem telefone, sem nada. Eu fazia assim, tipo assim, aqueles animais onde quer pegar um bichinho, eu botava meu ouvido na porta para escutar se algo estava acontecendo. Aí depois eu batia. Mas ele já dizia para ela, a tua mãe está vindo para cá. Tudo bem, eu batia. Era numa boa. Ficava lá numa boa. Nunca vi nada. Quando eu ia lá, nunca vi nada. Mas uma vez eu fui, eu achei assim uma diferença. Só que eu sou o tipo de uma pessoa que eu não dou assim muito em ponta de faca. Eu primeiro assunto as coisas para me poder saber entrar. Aí eu olhei assim, também não disse nada. Aí eu disse, minha filha, vamos embora. Porque para cá é longe, eu pego 2 ônibus, aí eu vou embora. Aí, Ela morava onde? No Maracanã. Aí quando eu cheguei em casa, assim, uma banda, assim, já uns 20 minutos que eu cheguei em casa, ela me liga. Ela disse, mamãe, ele já começou de novo. Aí eu já sabia o que era que ela queria me dizer. Tudo bem. Sempre ajudei ela. E ela não ia na minha casa só. Quando ela ia sozinha para os meninos, no prazo de 15 minutos, ele chegava batendo lá na porta. Ela começou a mudar, né? Ela começou a mudar muito. Ela começou a esconder as coisas de mim, porque as minhas filhas, nenhuma delas guardava o segredo de mim. E ela começou a guardar as coisas, ela não se desabafava mais comigo. Eu achava a minha filha já triste. Ela era evangélica? Ela era evangélica, eu também sou. De qual denominação? Da Assembleia. Da Assembleia. Ele tratava a senhora bem? Ou era disfarçando? Olha, para gente falsa, a gente
A gente não sabe, né? É verdade. Ele, Simulando, né? ele ia muito na minha casa quando ele saía de lá da casa dela, ele ia para o lado do Barreto, ele aparecia na minha Ah, ele era no casa. Barreto? Ele aparecia na minha casa a qualquer hora. Ele aparecia. Né? Mas A senhora morava vez, onde? eu moro no Ipase. No Ipase. Mas uma vez eu desconfiei. Ele chegou assim, muito assim, alterado. Aí eu olhei assim para ele. Aí ele se sentou no sofá e disse assim: a sua filha. Para ele: sua filha está me traindo. Eu disse: minha filha? Minha filha não é capaz disso, rapaz. Aí eu desconfio, eu digo: eita, esse cara está muito drogado. Sim, agora vamos para a gente poder dividir. Eu sei que para a senhora, eu sei não. Eu sou a senhora que está dando essa oração. Mas, assim, quando recordar, no dia do crime, como foi que a senhora soube? Ligar para a senhora? No dia do crime, foi assim: ela foi para o culto, aí ela me ligou, que ela ia quarta-feira lá para casa. Aí ela me ligou e disse: mãe, eu não vou mais quarta-feira para sua casa, porque eu vou fazer um propósito sobre a minha vida e a vida da minha família. Aí tudo bem. Como ela sabe que às madrugadas eu estou acordada para orar, e aí o menino me liga. Meu neto tinha 10 anos nessa época. Aí ele me liga. Quando ele me ligou, eu já peguei aquele susto, porque ninguém me liga esse Isso horário. era de madrugada. Era 11h30 da noite. Ninguém me liga esse horário assim. Aí ele me liga. Quando ele me ligou, ele já foi chorando, já foi me contando. Aí quando ele me contou, eu fiquei totalmente louca. Eu incomodei meus vizinhos, tudo. Por quê? Porque o menino ficava me ligando: vó, vem para cá. E esse horário não tinha Uber, eu não achei ninguém para me levar. E o menino me dando pressão. E aí eu comecei com aquela pressão, e aí eu comecei a pedir socorro. Sei que a minha garganta era de cheio. Nós temos uma outra testemunha, que ela viu parte. Então, para a senhora, você tem uma emoção muito grande, só alguns detalhes. É o que a gente tem usado. Esse processo aqui é bem fechadinho, bem fácil. Este seu neto, né? De 10 anos. A senhora soube que a mãe dele, a sua filha, ela foi assassinada na frente dele? Na frente das duas crianças. Ela gritou para ele esconder a irmã. Ele escondeu a menina dentro do banheiro. Ah, no banheiro, isso. E foi tentar salvar a mãe dele. Ainda mordeu as costas dele. Ele queria pegar uma cadeira para bater nele, mas ele dizia: essa cadeira não dá para me bater nele. Aí a menina saía, ele corria, escondia a menina de novo. Aí ele me contou que ela morreu mais rápido, porque quando ele furava ela, ele corria para o lado deles e ela se atracava nele, para ele não liberar. Ela morreu para defender os filhos, porque na hora que ele dava uma facada, ele corria para o lado do menino, ela atracava nele e aí ele escondia. Foram facadas, né? Ele disse que a última facada que ele deu nela, ele deu e trouxe. Aí a menina gritou, aí quando a menina gritou, ele abriu a janela, pulou, o menino pulou atrás. Essas crianças estão com a senhora? Estão comigo. Me conte, assim, eu não consigo. Essas crianças, eu vou fazer uma pergunta que é óbvia. Como é que essas crianças, essa criança não era de 10, de quantos anos? A outra tinha 6 nessa época. Como é que essas crianças estão lidando com isso? Olha, para ser realista, meus netos estão me dando trabalho. Porque o meu neto, ele já tinha problema. Ele tem TDAH, mas a minha neta não. A minha neta, ela está fazendo papel de gente que está retardada. E até hoje eles são acompanhados com psicólogo e psiquiatra. Não, acho que Tem mais pergunta, não. Doutor Bernardo, tem perguntas? E uma coisa, eram essas brigas que envolviam violência física, eram muito comuns. Eu não sei lhe explicar porque ela não me comentava nada. Mas a senhora via ela
Ela não tirava mais a roupa perto de mim. Mas que a senhora tenha presenciado, eu nunca presenciei. Nunca presenciei nenhuma cena dele bater. Eu já escutei por telefone ele chamar ela de louca, mas nunca vi nenhuma marca nela, porque depois que ela passou a morar com ele, ela não tirou mais a roupa perto de mim, para mim não olhar mais nada no corpo dela. Alguma vez ele contou essa história, tentou agredir? Não, ele nunca me agrediu. Ele também nunca falou nada que eu me ofendesse. Ele tinha problemas com drogas? Depois que ela estava morando com ele, depois dos 3 meses que ela casou com ele, ela foi me dizer que ele tinha voltado para o mundo da droga porque ele era usuário. A senhora ainda agora na rua, um episódio que ele teve na sua casa, a senhora suspeita do outro que ele tinha mudado drogas. Porque quando ele saía, porque ele estava fazendo uns bicos, então, quando ele recebia esse dinheiro, ele saía da casa para usar. E ela sempre me ligava, ela dizia assim, mamãe, fulano de tal saiu. Aí eu disse, Virgem, minha filha, para onde ele foi? Será que ele foi para a casa da família? Aí, justamente, a primeira vez que ele saiu, eu tinha dado um telefone para meu neto, e ele levou esse telefone, e ele vendeu o telefone para usar droga. E aí ela me ligava, e eu dizia, e aí, tu conseguiu falar com ele? Ela disse, não, mamãe, eu não estou conseguindo falar com ele. Então, é desse momento que ela foi descobrir que ele tinha voltado a usar droga. E aí, daí, quando ele começou a usar, ele não parou mais. Aí, quando ele saía, que ele vinha pro lado do Barreto, ele ia bater na minha casa. Não tinha horário para ele bater na minha casa. E ele morava junto com os filhos dela, que não era junto com os filhos dela, e eu fiquei ciente que ele não gostava do meu neto, só gostava da menina. Mas teve algum episódio de violência? Não, que chegasse no meu conhecimento, não. Você mais perto também. O jurado tem uma pergunta para fazer isso? Muito obrigado. Pode voltar. Bom dia. Bom dia. O senhor foi arrolado como testemunha no processo do Ministério Público novo contra o acusado Elcio Bianca Cardoso Macedo. O senhor tem alguma relação de parentesco, amizade com o acusado? Conhecia ele da igreja, Conhecia da igreja do acusado? o acusado. Relação de parentesco nenhum? Não, parentesco não tem, não. Certo. Então, o senhor se compromete a falar somente a verdade, se souber? Não mentir, nem omitir sobre um fato relevante do processo sobre o qual o senhor for resultado pelo Ministério Público e pela defesa. Ok? Ok. Doutor Raimundo, fique à vontade. É rolado pelo Ministério Público ou pela defesa? Sim. Pelos dois. Doutor, fique à vontade. Bom dia. O senhor é da igreja, né? Sou da igreja. É pastor? Sou pastor. Qual é a igreja de só? Assembleia de Deus Semente do Amanhã. O que o senhor sabe sobre o crime, sobre essa relação? Os contos. Sobre o crime, em detalhe dentro, eu não sei. Eu sei que eu conheço ele de outra igreja que a gente era junto. Aí depois ele foi morar no bairro que eu moro e ele se envolveu com ela. Só que ele era dependente químico e tinha se saído das drogas. Aí depois ele tornou voltar para as drogas, foi aonde aconteceu o ocorrido e chegou nesse fato. Aí foi quando me avisaram que ele tinha matado ela. Eu fui lá onde tinha acontecido o ocorrido, olhei ela morta dentro de casa e comecei na busca à procura dele, sem cessar mais outros irmãos da igreja. Aí ocorreu que estava tendo uma palestra na Vale, uma pessoa me ligou que ele estava na porta da Vale pedindo uma refeição. Foi onde eu me desloquei da minha casa e fui buscar ele lá e capturei ele, entreguei para as autoridades. Tá. No dia, o senhor deu uma informação aqui, essa sua informação é importante. Quem foi que ele contou, se foi no dia do crime, se foi depois, que o filho mais velho da vítima olhou o crime e chegou a subir nas costas do acusado mordendo ele? Por pessoas lá que estavam comentando, quando eu cheguei no decorrido local.
O senhor, depois disso, teve algum contato com as crianças ou com a família? Tem contato com as crianças, com as famílias. Então esse depoimento é mais importante agora. O que o senhor tem a me dizer, como é que eles ficaram, como é que estão essas crianças, a família? Porque foi um filme barro, né? Então, A mãe, eu não tenho nem palavra para descrever como que está arrasada. As crianças estão traumatizadas. Não creio que só mesmo Deus e o psicólogo para voltar às atividades das crianças. Ficaram destruídas. Mas para tudo tem um porquê e eu creio que prove a Deus que Deus vai conseguir fazer superar. Doutor Bernardo, fique à vontade. O senhor mencionou que eu conhecia ele, não me chegou das conversas. Juntamente com ele, e consegui, ele frequentava também a minha igreja. E o senhor sabia dessa condição dele antes da Sabia, porque da igreja que eu era, tinha um centro de recuperação, e ele se tratava lá. Na época ele estava ainda. Não, já estava vivendo a vida dele mesmo, juntamente com essa senhora que era da minha igreja. Ele deixou de frequentar o centro de recuperação. Deixou. O senhor é pastor, né? Sou. Na época, o senhor já era o pastor dela. Só dela, ele não estava mais na igreja. Ela chegou a lhe relatar algum tipo de problema pretérito? Sobre as drogas, começou a relatar. Para mim, para demais no bar. E sobre agressões físicas? Sobre agressão física, eu não posso mentir, não chegou, não. Para mim, não. Ela não chegou a reportar. Não chegou. O senhor mencionando com os irmãos que empreenderam que está em contato. O senhor chegou a encontrar? Cheguei a encontrar. Ele estava em que condição? Recordo. Aconteceu os fatos, as polícias estavam procurando ele, e devido ao acontecido, eu comecei a procurar ele, busca sem cessar, procurando paradeiro na casa do pai, nos locais qual eu sabia que ele vivia. Aí passei a noite toda. Quando eu cheguei mais 10 horas da manhã em casa, me ligaram, que sempre eu dou palestra, trabalho, me ligaram. O pastor Adriano tem uma pessoa semelhante ao Elcio Jean, que está andando aqui pedindo uma alimentação. Mas aí eu disse, procurei o nome da pessoa, ele tinha dado outro nome. Mas aí a pessoa descaracterizou que ele estava com os arranhão no pescoço e tinha trocado de camisa. Aí eu mandei segurar a comida que eles estavam dando, que era para dar tempo de eu pegar ele. Porque a população toda queria lixar, vários bairros estavam procurando ele, devido ao ocorrido, foi um crime muito bárbaro, que chocou a população toda. Quando eu cheguei no local, ele já tinha se evadido. Aí eu comecei a fazer busca. Aí eu achei ele lá no morro de frente da Vale do Minho. Aí eu capturei ele. Aí eu cheguei e falei diante dele. Eu vou ser bem sincero diante de você. Eu disse, hoje tu está tendo a certeza que eu me converti. Porque quem tem Deus tem domínio próprio. Que eu não posso mentir, a minha intenção era outra. Devido à circunstância com a qual ela tratava ele. Aí eu disse, mas eu não vou fazer o mal, não se paga com o mal. Eu vou te entregar para as autoridades cabíveis. Foi onde eu entreguei ele. Eu fui levar ele no homicídio, não aceitaram ele. Aí uma moça que estava lá me aconselhou. Eu levei ele na casa da mulher brasileira. E eu levei ele. Eu disse, olha, eu mesmo vou te entregar lá na porta, juntamente com outros irmãos, que está em Brasília, e o outro também, que é evangélico, que está lá no Mato Grosso. Os irmãos é irmão da congregação? Irmão da congregação. Outros 3 irmãos. Aí a gente deixou ele lá na casa da mulher brasileira, ele mesmo confessou os fatos, aí depois eu só vi no noticiário, ele contou altamente a versão errada do que tinha acontecido. Aí eu disse, meu Deus, para mim ele tinha me contado a verdade dentro do carro, que ele não se lembrava do que fez, e sempre eu falava para ele acerca da droga. Que eu sou rememorasse, lembrasse qual foi a condição dele, eu esqueça que deu formalmente a delegacia. O senhor, quando o senhor, não vou usar a palavra capturou, porque é uma palavra muito forte. Quando o senhor me encontrou, não levou para a delegacia de homicídio. Eu me recordo que ele estava muito drogado ainda, muito doido. Ele estava de um jeito que só Jesus sabe. Mas aí ele me falou para mim que ia confessar, que ele tinha feito uma burrada na vida dele.
E foi só isso que ele falou. Chegou a mencionar o motivo? Não. Chegou para mim, para a gente, ele não mencionou o motivo. Mas devido, eu creio que como ele já estava se drogando muito lá no bairro, vendendo os pertences dele, que eu tinha visto as pessoas falando que ele estava vendendo os pertences, as coisas dele, não formou motivo para a gente, não. Só para deixar bem claro, a vítima que congregava na igreja missionária pastor nunca chegou a se queixar dele com relação à violência física. Não, só acerca de droga. A violência física eu não posso mentir. Só acerca de droga. O que ela falava sobre isso? Que ele já estava fumando, que ele não queria mais ir para a igreja. E eu falava para ela que eu conhecia ele. Nas drogas não tem como, já está dizendo o nome. Droga. Pastor, eu não tenho nada mais para esclarecer isso. O jurado tem uma pergunta para fazer? No decorrer da congregação da vítima, entre ato de convivência, né, se ele viu alguma vez ela machucada. Não vi, não posso mentir. Obrigado. Está liberado. Pode ficar aqui assistindo. Bom dia. Bom dia. Seu nome completo? Denis da Silva Oliveira. Denis da Silva Oliveira. Você é parente de algumas das partes envolvidas no processo? Senhor. Então, o senhor foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público. O senhor vai falar sobre os fatos narrados na denúncia. O senhor se compromete a falar somente a verdade, se souber? Sim. Sim? Sim. Então, sobre esse compromisso, o senhor vai ser ouvido agora pelo Ministério Público, por Raimundo Vendido, pelo defensor do acusado, por algum jurado que tiver alguma pergunta para fazer ao senhor. Tá ok? Pode falar mais alto para ficar gravado? Certo. Ok. Doutor, fica à vontade. Tudo bem, senhor. Falar, o seu depoimento é muito importante. Né? Nos conte o que o senhor ouviu no momento do grito, nos conte aí, para a gente jurar. Ó, no momento dos gritos, eu só ouvi quando a criança já saiu para fora. Entendeu? Que foi grito já da população. A criança, o menino, né? O menino. Entendeu? Pedindo socorro, dizendo que ele matou minha mãe, entendeu? E a população já, outras vizinhanças já lá. Aí a criança falava, pega ele, Foi, pega ele, matou minha mãe. pega ele. O senhor sabe se a criança, o menino, ele chegou a trancar a irmã no banheiro? Não, já me falaram, eu não vi, não. Ah, não viu, tá. Aí o senhor chegou aí lá onde a vítima estava? Sim, eu fui lá, o outro vizinho, assim, olhando mais ou menos assim, aí, entendeu? Esse mais ou menos assim que você olhou, não esconde que foi esse mais ou menos. Foi para cobrir ela. Tinha o quê? Marcas de facada? Foi? Sangue. Sangue, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Esqueci seu nome. Denis. Também o senhor estava no Eu terminei dele. Cheguei depois. Ou ainda chegou a ver o acusado? Não, Mas viu a cena. vi a cena. O senhor conhecia aquele casal? Era vizinha? Era vizinho. Assim, era muito vizinho. Discussão. Mas Discussãozinha. que enveredasse essa questão de violência física. Não entendi. Assim, eu estou lhe perguntando se era muito... Uma briga mais... que enveredasse a questão de violência física. Não, só discussão mesmo. Antes disso, eu tinha a mesma discussão. É isso que eu estou falando. Entendeu? O senhor soube... O senhor era vizinho próximo, parede ou não mais afastado? Próximo. Alguma vez chegou ao seu conhecimento? Porque o senhor ouviu uma coisa, chegar ao seu conhecimento de discussões que enveredassem com essa questão física, brigar, bater, chegou? Não. O senhor conhecia o acusado? Conheci assim de vista. Tá certo. O que mais tem?
Alguma pergunta do Diogo Diário? Então, você vai liberar. Minha próxima testemunha. Bom dia. Bom dia. Seu Denis, não é isso? Isso. O senhor pode, por favor, me dizer seu nome completo? Denis da Silva Oliveira. Denis, você foi arrolado como testemunha na ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Elson Jean Cardoso Macedo. Como testemunha desse processo, você deve prestar o compromisso de dizer a verdade sobre tudo que você souber e que lhe for perguntado. Porque se você mentir em juízo, você pode ser processado pelas penas do crime de falso testemunho. Você promete dizer a verdade? Sim. Promete. Deixa eu só confirmar aqui. Qual é o seu endereço? É Rua 15. Ah. Rua 15, quadrado 13, casa 15. Morada do Sol. Rua 15, quadra 13, casa 15. Morada do Sol. E qual é a sua profissão? É ajudante de marcenaria. Você vai primeiro responder as perguntas do Ministério Público, em seguida da defesa, tá certo? Doutor Benedito, o senhor está com a palavra. Doutor, o senhor tem uma outra já? Sim. Sou Denis, bom dia. Bom dia. Deixa aqui, é Denis, né? Denis da Silva Oliveira. Senhor Denis, vamos puxar da sua memória primeiro. Nos conte o que o senhor sabe sobre este fato. Esse fato, eu já soube quando eu acordei, né? Pelos gritos das vizinhanças. Que lá em casa é forrado e a parede é de concreto, não dá para ouvir nada, entendeu? Aí quando já escutei, foi muitos gritos lá fora. Foi aí que eu acordei, já, aquele alvoroço de vizinhança, aí eu saí para fora. A dona Cleidiane, ela já era sua vizinha há muito tempo? Não, ela, acho que uns 7 meses, eu acho. Sim. E o acusado? O acusado, quando ela foi morar lá, o acusado já estava morando com ela e ele chegou depois? Ah, ele chegou depois. As crianças que tinham lá, inclusive as crianças do crime, né? Certo. Elas eram filhos só dela. Só dela. Que eu soube, só dela. Dela eu estou falando em relação a ele, né? Certo. Antes do crime, o senhor é vizinho, o senhor chegou a ouvir alguma discussão do casal? Não, assim não. Porque no seu depoimento lá, o senhor disse que às vezes conseguiu ouvir discussões do casal. Não, ela briguinha assim, porque minha esposa sempre conversava com ela, entendeu? Aí ela estava, uma vez que, parece que ele vinha vindo, aí ela estava lá fora conversando com minha esposa. Aí eu ouvi um bate-boca, entendeu? Bate-boca, não é briga não, bate-boca. O pessoal considera como briga, né? Certo. Sim, agora vamos falar. Depois do crime, o pessoal começou lá, e aí, o senhor foi olhar, ela já estava morta, o senhor foi Sim, lá? eu fui olhar, porque o outro vizinho me chamou para tirar as crianças para ela. Aí eu entrei lá dentro e eu vi ela. Nos conte essa história aqui que tem aqui no seu depoimento, do filho mais velho de Cleidiane. Ele dizia alguma coisa? Se ele falava? Ele falava que foi o que aconteceu, ele gritava pedindo socorro. Ele falou, pega ele. Né? Pega ele, gritando. Ele dizia, eu vou te matar, a criança falando, eu vou te matar, não sei o quê. Aquela tordoação, entendeu? Aí eu saí pra fora. Tá. Eu vou te dizer uma frase que tu disseste, porque eu sei que tem vezes que mudam, dependendo. Porque no teu depoimento, na delegacia, tu disseste que olhou a criança de 10 anos, não é isso? Meu pai matou minha mãe. Tu ouviu ele dizer isso? Ouvi. Tu ouviu ele dizer isso? E além disso que tu está dizendo, né? Sim, ele falou exatamente isso aí. Meu pai matou minha mãe, né? Gritando lá. Vou te matar. E quando o vizinho chegou e te falou assim, bora para ir para outra casa, que era o outro vizinho, que não sei se foi chamado também. Me diga aqui, porque essa criança eu não arrumei logicamente, mas como que é vizinho, essa criança, assim, qual é o tamanho dela mais ou menos? Assim? Assim. Ela é uma criança que se expressa bem, assim, que conversa bem, que entende bem. Por nós ela conversa bem, sim. Só para eu ter o nível de que está certo.
Pelo que todo lá, logicamente que eu sei que tu não é médico, nós temos um exame cadavérico aqui. Mas assim, quantas facadas, né? Quantas facadas, foram muitas facadas no corpo todo? Olha, lá quando a gente entrou, eu não olhei ela totalmente assim, né? Para ver a facada aqui, facada ali. Eu olhei ela já no chão, ensanguentada, e pelo que o rapaz me falou, que ele foi o primeiro a entrar, eu disse, ó, parece que foi 4 facadas. Que ela estava assim, ó, de peito para cima, né? Aí depois que me falaram que era mais facada, aí essa parte eu não sei. Foi encontrada alguma arma lá próximo dela, do corpo? Sabe? Não sei. O filho, que é essa criança que nós estamos falando, que é o filho mais velho, ele falou para ti que ele teria escondido a irmã no banheiro no momento do ataque? Ele falou já por alto, não falou no momento lá. Falou por alto que parece que tinha escondido ela lá no banheiro. Foi, né? Foi. Eles namoram por lá? Se mora? Essa criança, não? Não. Eles saíram de lá, né? Tá com a avó dele, pode. O filho dela, além disso, ele chegou a falar mais alguma coisa para ti? Não. Só falou isso mesmo. Também tem mais perguntas. Doutor, o senhor tem alguma pergunta? O senhor pode perguntar. Como é teu nome? Denis. Senhor Denis, eu queria saber a respeito da conduta social dele lá no ambiente no bairro onde vocês moravam. Se ele trabalhava, usava entorpecente, tentou pensar. Não sei. Lá ele trabalhava, fazia bico e tal. Mas ele era usuário de algum tipo de... Ele estava na igreja, né? Aí depois eu não sei se ele já passou a usar. Mas em relação à quantidade de facada, não sabe a forma como julgou. Em relação a essa criança que o senhor falou, foi por alto, significa exatamente o quê? Por alto assim, porque não falou no momento ali, entendeu? Ouviu de outras pessoas dizer. Entendeu? Denis, eu queria esclarecer alguns pontos do que você falou aqui. Porque o doutor acabou de me perguntar em relação à questão da conduta social, em relação ao uso de drogas, e no seu depoimento prestado na delegacia, você traz assim, alguns detalhes. Certo. Você diz que a Cleidiane e o Jean se conheceram quando ele estava numa casa de recuperação da igreja, e que enquanto ele estava na igreja não tinham discussões, mas que depois que ele saiu e voltou a usar drogas, passou a vender os objetos de dentro da casa e as confusões passaram a acontecer. Então você traz detalhes aqui no seu depoimento na delegacia que você está deixando um pouco mais solto aqui na audiência. Então, eu quero saber se essas informações que você prestou na delegacia elas são verdadeiras. Certo, são verdadeiras. Ó, eu não vi, né? Mas ela relatava assim, que já estava vendendo. O Jean caiu nas drogas já. Falava para mim e para minha esposa. Né? Então ela conversava com vocês e ela dizia que ele tinha voltado a usar drogas. Usar drogas. Agora eu ver, não. Né? E que estava vendendo as coisas de casa. Vendia. Você disse que ela estava morando lá há cerca de 8 meses, né? 7 na vizinhança, 7, 8 meses. E aí, quando ela chegou na casa, ela já estava com o Jean? Ela já chegou nessa casa, ela já virou sua vizinha? Não. Vivendo com o Jean? Não. Era um relacionamento. Só relacionamento... eles três, a mãe e os 2 meninos, a filha e o menino. Então esse relacionamento dela com ele era um relacionamento recente? Era recente. E os filhos dela, inclusive esse garoto que teria presenciado, o filho mais velho, ele chamava o Jean de pai? Era, pai. Sim. Você saberia informar o que motivou esse crime, o que motivou o Jean ter dado as facadas dela? Não. Okay. Então, o que a gente precisava esclarecer já foi esclarecido, a gente encerra. Aqui o seu depoimento, obrigada. Eu queria um papel para falar no serviço. Não se preocupe.
Tá? A gente vai providenciar essa declaração. Pode aguardar, Tá? né? Pode aguardar ali fora. Obrigada, um bom dia. Tá bom. Bom dia, pastor. Nós vamos dar início aqui ao seu depoimento, tá certo? Em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor me dissesse o seu nome completo. Adriano Pinto Coelho. O senhor foi arrolado como testemunha da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Elson Jean Cardoso Macedo. Como testemunha desse processo, o senhor deve prestar o compromisso de dizer a verdade sobre tudo que o senhor souber que lhe for perguntado, tá certo? Esse caso, do contrário, o senhor pode responder pelo crime de falso testemunho. O senhor promete dizer a verdade? Prometo sim, só falo a verdade. Então vamos lá. O senhor vai responder primeiro as perguntas do Ministério Público e em seguida da defesa. Doutor Benedito, o senhor. Bom dia, pastor. Eu queria que o senhor nos contasse aquilo que o senhor sabe, tá, sobre este crime, né? Então, doutor, os fatos legais ocorridos dentro da casa deles, não tem como eu contar, porque se eu contar o que eu não vi, eu vou passar como mentiroso. Certo. Então, eu conheço a conduta dela, ela é uma pessoa do bem, evangélica, serva de Deus. Conheci ele de outros lugares que eu também me tratei com ele, quando eu passei por uma casa de recuperação, antes do começo do meu ministério. Até então, eu tenho que vir aqui para falar a verdade, que hoje eu sou um sacerdote, não posso mentir. Eu ia lá, falava para ele que o diabo não brinca, ele estava convivendo uma vida boa. Não vou dizer que fui a favor do casamento, porque para a pessoa se casar com alguém tem que primeiro se conhecer, não é do dia para a noite. Sempre aí ele que eu pregava sobre isso. Eu digo que tu tem que ver se a pessoa honra seu pai e sua mãe, se não honrar, não vai honrar a filha de ninguém. E devido, ele estava vivendo uma vida bem. Do nada, ele desbaratinou. Começou a cair para droga, eu ia, falava para ele que um abismo chama outro, e quando ele pensou que não, eles param de ir para a igreja. Ou eu e outras pessoas. Quando ele parou de ir para a igreja, ele já estava junto com ela. Já estava morando junto. Tá. Já estava morando junto. Tá. E continuaram morando junto. Aí, então, da vida dele, pessoal, eu parei de saber. Continuei sabendo da dela. Que eu não podia ir lá interferir na vida dela pessoal, que era mesmo. Quando ele parou de ir para a igreja, ele disse, olha, eu te digo porque eu não posso vir aqui mentir. Uma pessoa que usa droga, se ele não estiver com Deus, uma hora pode acontecer o que não é cabível aos olhos de Deus. Mas ela falava que na vida pessoal dela ninguém podia mexer. Eu tinha direito de falar na vida da igreja. Na vida particular dela eu não podia me envolver. Então foi no dia que aconteceu o fato ocorrido. Só um minutinho. Antes do fato, a senhora Mariléia afirmou que soube, o senhor sabia, né, que o senhor é pastor, Mariléia nessa hora também, o senhor sabia se ela sofria algum abuso, alguma agressão em relação a ele? Que o senhor está dizendo que ele já estava envolvido com essas coisas todas? Mas eu não sabia não. Não sabia, não tinha nada. Porque eles viviam mil maravilhas na rua. Na rua, né? Na rua eles andavam. O senhor chegou a receber uma carta do filho de Claudiano? Não. Não? Mas a minha esposa recebeu. Eu não recebi. Ah, foi sua esposa. Que é a pastora. Ela recebeu, eu não recebi não. Ah, ela recebeu. Tá. Mas não sei se vem citar sobre agressão. Recebi uma carta, mas eu não cheguei. O senhor chegou a ler? Não. Não. A sua esposa, que é pastora, ela está aqui? Não. Ela não está aqui. Né? Certo. Como é o nome dela, da sua? Lília Tereza Gomes Ribeiro. Porque eu estou perguntando isso para o senhor, porque a senhora Mariléia disse que o senhor teria recebido uma carta, mas agora eu entendi, foi sua... Eu achei uma carta dela dizendo para ele, na Bíblia, ao qual ela não levou. Uma carta, ela falou uma carta amorosa para ele. Quando ele foi para o centro de recuperação, ela escreveu uma carta, um lugar que ele foi se tratar lá, Banda do Panacoatira. Ela enviou uma carta para ele, essa eu achei. Ah, tá certo. Tá certo. Nos conta da questão do dia do crime, agora a gente pode voltar para o dia do crime. Como é que o senhor soube? Eu soube sobre vizinhança. O vizinho chegou lá na minha casa e me falou, pá, aconteceu uma tragédia.
porque o Elcio Jean tirou a vida da esposa dele. Aí quando eu cheguei, já estava lá a polícia, só olhei. A vítima, ela frequentava a sua igreja? Frequentava. Há quanto tempo mais ou menos? Estava o quê? Ela era de outro ministério, aí conheceu ele andando lá de manhã, conheceu ele uns 5 meses. 5 meses. Foi ela que levou ele para a igreja? Foi. Não, ele já estava na igreja. Ah, já estava. E ela era de outro ministério, ela conheceu ele. Ah, tá. Entendi. Então ela nunca relatou, vocês nunca souberam assim, de a questão de agressão, não. Não posso vir aqui mentir, nunca soube, não. Tem vários vídeos dele, é de maior maravilha. Até me surpreendeu quando aconteceu. Que eu cheguei a chamar ainda a mãe dela, para me saber como é que fica essa relação deles, devido a ele não estar na igreja, até que ele que... Eu creio que não teve pessoas que ajudou ele como ele. O senhor sabe como é que a relação dele veio? Ela trabalhava de quê? Era doméstica? Não, quem estava trabalhando ultimamente era ele, fechado. Era dono de casa, né? É, mas ela recebeu um auxílio. Ah, recebeu auxílio. Sim. Esses meninos dela, principalmente o maior, depois do crime, o senhor chegou a conversar com ele? Já fui várias vezes com minha esposa lá na casa deles. Já conversou com ele? Conversei com ele. O que foi, nos conte assim, como é que ele está, o que ele diz do crime? Ele só fala que ele olhou, ele está ainda chocado. Só fala que ele olhou aquilo, que ele ainda chegou a subir nas costas dele, que mordeu ele, só que ele me fala isso aqui. E escondeu a irmã dele. Escondeu a irmã dele. Tá. Como o senhor entende bem as pessoas, né? Porque o senhor até... Me diga uma coisa, assim, o senhor conversando com ele chora, como é que está o estado psicológico dele? Não, ele não chora, não. Se não tomar cuidado, pode se tornar um futuro monstro lá na frente, porque olhou essa cena toda. Lhe digo porque eu já andei nos caminhos errantes também, outra hora. Se não tomar cuidado, tiver um acompanhamento psicológico, pode se tornar um futuro monstro lá na frente, devido a ele olhar esses fatores todos. A outra criança tem quantos anos? A menina? A menina, se eu não me recordo, deve ter uns 6 anos. A menina, o senhor chegou a conversar com a menina? Não, assim, não. Só de ir lá, dia das crianças, eu e minha esposa, levar uns brinquedos, aqui ali nós vamos levar uma cesta básica. Certo, então não tem mais perguntas. Ok, o senhor tem alguma pergunta, doutor? Pode perguntar. Bom dia. O senhor, por acaso, ouviu dizer ou sabe informar qual foi o motivo, a circunstância que... Não sei, não. Não posso vir aqui mentir. A moça, a vítima, ela fazia tratamento de recuperação também na casa de drogas? Ou era assim? Ele não estava na casa, ele já morava na casa dele, na residência dele. Não, ele fazia tratamento. Ele já fez. Ele já fez. Ele tinha saído de uma casa que eu tinha levado ele, lá no Panacoatira, e ela que buscou ele, ficaram juntos de novo. Ela fazia... Não, ela não fazia, ela não era usada de nada. Não. Ele era? Ele era. Quanto tempo, senhor sabe? Eu não sei dizer o histórico dele, não. Porque eu conheci ele numa casa de recuperação. De recuperação, né? Do Marco Pereira. Mas pela sua experiência, baseado no seu trabalho que o senhor desenvolve com as pessoas, o senhor poderia dizer que tipo de entorpecente ele usava, qual era o grau de alucinação dele, ou alguma coisa do tipo? Eu creio que ele usava o crack. O crack. Foi que fez ele chegar a esse fator. No dia... Peraí, o senhor acredita que foi o crack que fez ele chegar a esse episódio? Eu creio que sim. Porque eu conheci ele no dia a dia, ele era uma pessoa com esse caráter. Sim. Eu creio que foi o crack que fez ele fazer isso. Não estou querendo aqui defender ele, que com ele que eu fui ver que eu era convertido. Quando eu achei ele nessa situação, que eu fui ver que quem tem Deus tem o quê? Domínio próprio. Porque se eu não fosse convertido, ele não estava aqui. Tá. Se eu não fosse convertido, ele não estava aqui. Perante a sociedade, eu não posso vir mentir. No dia do fato, o senhor sabe dizer se ele estava sob efeito, se ele tinha usado, se eu tenho essa informação? Eu não tenho essa informação, não. Mas eu creio que estava, mas ele não tem como mentir, ele tem que falar o que ele fez. Se ouviu alguém dizer, ventilar essa informação? Não vi. E lá na comunidade ele era uma pessoa normal? Não, mas ele trabalhava de carteira assinada, chegou a não assinar, mas ele já estava no aviso para assinar a carteira. Aí eu consegui um serviço para ele,
Depois ele parou de ir para a igreja, eu vi que ele podia ainda sujar meu nome e minha reputação. Eu fui lá e disse para a pessoa, fecha as portas para ele, que ele não está com capacidade de trabalhar. Eles pagaram o direito dele e ele foi se tratar. Depois que eu já vi ele dentro da casa dele de novo, com a esposa dele. Aí foi quando aconteceu esses fatos. Certo. Sem mais perguntas. Ok, eu lhe agradeço. A gente vai encerrar o seu depoimento. O senhor está dispensado. Obrigada, pastor Adriano. Doutora, desculpa eu lhe dizer aqui que eu fiquei até surpreso de me chamar. Porque eu tenho que dizer para vocês, ainda bem que ele está olhando, eu tenho outros processos aqui, não posso me mentir aqui, acusado de coisas que eu nem fiz, que eu tomei o rumo da minha vida, que a maior prisão não é aquela dali. A maior prisão é a que ele estava vivendo nas drogas. Porque hoje eu fui ver que eu podia ter acabado com a minha vida. Estou diante do promotor, diante de todas as autoridades. Eu tive domínio próprio. O próprio pessoal da Vale, quando ele chegou pedindo comida, tá aí. Que o meu foco, ainda que eu acabasse o resto da minha vida na cadeia, que o apóstolo Paulo passou a vida dele toda. Mas naquele dia Deus disse para mim, não foi ele. Foi o diabo, e o propósito do diabo é destruir com a tua vida. Porque eu levei ele na delegacia de homicídio e eles não receberam ele. Como é que pode? Eu levei ele na delegacia, tá aí. Eu com os meninos, eu digo, ó, como eu tenho já fatores, peguei outras pessoas, aí saiu uma senhorinha do lado e disse assim, procura, tu tá vendo que o diabo tá armando, procura a delegacia brasileira da mulher. Aí eu mandei uma pessoa que é bem sucedida de Brasília, um empresário, que hoje ele tem uma coisa de pintura, tá morando comigo, entregou ele, eles não quiseram receber ele. Fiquei surpreso de ver como é que uma pessoa faz um delito, um dos piores delitos, que tem no momento que é o feminicídio, e o homicídio não pega. A gente vai aqui interromper, tá? A gente já encerrou o seu depoimento, tá certo? Um bom dia. Manuela, tá? Sou juíza respondendo aqui na segunda vara, nós vamos dar início aqui ao seu depoimento. Me diga o seu nome completo, por favor. Daniel Arantes Elou. Certo. Daniel, qual é a sua profissão? Sou empresário. Ramo da construção. O seu endereço, por favor? Meu endereço, eu moro em Brasília e aí estou aqui na igreja, né? Meu endereço físico é Brasília, Rua 13 Norte, lote 4, apartamento 602, residencial Ilha de Manhattan, Brasília, Distrito Federal, bairro Águas Claras. Ok, vamos lá. Você foi arrolado como testemunha da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Elson Jean Cardoso Macedo. Como testemunha desse processo, você deve prestar o compromisso de dizer a verdade sobre tudo que você souber e que lhe for perguntado. Se você mentir em juízo, você pode ser processado pelas penas do crime de falso testemunho. Você promete dizer a verdade? Prometo dizer a verdade, sim. Inicialmente, você vai responder as perguntas do Ministério Público, em seguida, do advogado de defesa, tá bom? Vou passar aqui a palavra do Ministério Público. Doutor Benedito, o senhor está com a palavra. Bom dia, senhor Daniel. Bom dia. O senhor estava lá trabalhando como missionário, era isso? Isso. Tá. O senhor conhecia, as perguntas para o senhor vão ser bem objetivas, tá? O senhor conhecia a vítima e a acusada? Conhecia, sim. Como é que eles eram? Viviam bem? Provocavam acuaça? Me conta um pouquinho sobre eles. Com licença, deixa eu só me parar. Posso entrar aqui? Com licença, aqui rapidinho, que eu estou num lugar que está com menos barulho. Pronto. Tá. O senhor conhecia eles, sabia do relacionamento deles ou não sabia nada? Ó, o que acontece? Eu conhecia ele, conhecia a senhora falecida, que era esposa dele, e eu conhecia que o Jean, ele morou lá comigo, lá na igreja, né? Sim. Ele conheceu lá na igreja, então assim, eu conhecia ela como membro da igreja. O senhor nunca tinha visto ter uma confusão deles, ouvido falar de alguma agressão, alguma coisa? Não.
Tá certo. Eu vou ser bem objetivo, senhor. Não vou ficar enrolando muito, não. Certo? Nesse dia, por volta das 21 horas, a gente foi para casa. Ela estava, nessa sessão que estava orando, o senhor estava lá à noite? Ela estava numa campanha, a gente estava, sempre que tem uma festividade na igreja, a igreja passa ali um tempo determinado de oração todos os dias, ali à meia-noite. E nesse dia ela tinha ido para o culto, saído do culto, eu acredito que em torno de 8 e poucas, 9 horas, e aí parece que teria uma campanha de oração à meia-noite, que é lá todos os dias na igreja, tem essa oração à meia-noite. Ela estava se arrumando para ir para essa campanha de oração. Tá certo. Me diga uma coisa. O senhor, quando o senhor soube da morte dela, o senhor foi para a casa dela, é isso? O vizinho, como a casa é próxima lá, nós estávamos lá, todos os irmãos, as irmãs se preparando para ir para a oração, e um vizinho chegou, o vizinho dela, chegou lá correndo, gritando, dizendo que ele tinha esfaqueado ela. Aí, automaticamente, a gente juntou uns 3, 4, 5 irmãos e saiu correndo para lá. Chegando lá, ele tinha acabado de sair correndo para o mato, e aí nós nos deparamos com o corpo no chão. E as crianças em choque lá. Essas crianças em choque, eu queria que o senhor não dissesse o que o senhor ouviu. O senhor falou, as crianças estavam em choque. Como a gente não vai ouvir o depoimento da criança, a gente precisa do depoimento de vocês, que são de maior. Eu queria que o senhor nos dissesse o que é esse choque, como é que elas estavam, se estavam chorando, se estavam berrando, se estavam caindo no chão, e também se elas diziam alguma coisa. A menina ficou paralisada dentro do banheiro, em estado de choque. A filha, né? Agora, o menino que presenciou tudo, por conta de que, segundo a informação que ele me disse, que Jean tinha tentado pegar o celular, a gente estava acompanhando ele nesse vício do crack aí, e ele estava ali pegando roupa, comida, ventilador, todos os pertences dentro da casa. E a gente acabava indo atrás dele na rua, fazendo essas coisas assim. Então, já era de costume a gente estar interferindo nessa situação de ajudar nesse momento. Então, quando nós chegamos lá, o menino estava chorando bastante, porque parece que ele teve luta corporal com o Jean, ele pulou em cima das costas dele, mordeu ele, agarrando ele, pedindo para ele não, durante o momento que ele estava esfaqueando a mãe dele. A menina ficou em choque dentro do banheiro, estava sentada no vaso lá, ela ficou em choque, não conseguiu se mexer. Agora, o menino, o filho, ele entrou em luta corporal com o Jean durante o momento que ele estava ali esfaqueando a mãe dele. Ah, tá, entendi. Tá certo. O senhor falou um detalhe aí, o senhor falou assim, a gente já tinha ido atrás, eu fiz uma conclusão aqui na minha cabeça, mas eu posso estar errado, mas o senhor me disse que eu estive errado. O senhor está me dizendo que ele costumava vender as coisas da casa, Que ele estava fumando tudo pelo caminho ele estava fumando. Certo. Aí vamos lá, vocês vão atrás dele, foi quem? O senhor e quem? O pastor? Eu, pastor evangelista Adriano. Certo. Aí vocês foram, contaram ele aonde, como foi, o que vocês fizeram depois disso? Não, nós fomos atrás dele, entramos ali no mato e fomos atrás. Isso aí você está falando após o crime, né? Isso. Pronto, a gente iniciou ali, né? Procurando pelo mato, até por conta de como o bairro que a gente mora é um bairro faccionado, né? No automático ali, as pessoas já queriam matar ele. Certo. Matado uma serva do Senhor.
Então a nossa preocupação já era também até mesmo com a vida dele. Certo, encontraram ele aí. E aí nós saímos ali na caçada dele ali, nos postos de gasolina, deixando foto, informação, desde ali do posto Vale até no Anjo da Guarda ali, Bacanga, todo lugar. Só me explica assim, vamos para essa questão da busca. Vocês encontraram ele, encontraram? Pronto, nós encontramos ele dormindo de frente, o cara ligou e fez uma denúncia, que lá do trabalho lá, de um rapaz que trabalha lá, ligou pro celular dizendo, rapaz, eu acho que esse cara que você está procurando tá ali escondido ali com o nome de João, pediu uma comida aqui no trabalho e tá dormindo ali debaixo do pé de árvore. Certo, vocês pegaram ele disse por que ele tinha feito isso? Ele disse que tinha matado ela por conta de traição, dizendo que ela estava traindo ele, um negócio assim. Tá, perfeito. Então vocês pegam, o que vocês fizeram com ele? Botaram ele no carro? O que vocês fizeram? Colocamos ele no carro e conversamos com ele, né? Porque se ele voltasse, o bairro ia matar ele, né? A população ia querer linchar ele e matar ele. E que demos uma opção para ele, o que ele queria da vida dele. Se ele queria, né, ficar e ser morto, ou se ele queria se entregar e pagar pelos crimes que ele cometeu. Aí ele disse que a melhor opção era ele se entregar e pagar pelos crimes que ele cometeu. Perfeito. Aí o outro pastor falou uma coisa assim que eu fiquei assim meio, eu digo, gente, então onde é que veio isso? Eu vou dizer o que ele disse para ver se foi isso mesmo. Ele disse que tentaram entregar ele na casa da mulher e a polícia não aceitou. O que foi que houve nessa história aí? Não, nós fomos acho que é a DHPP, né? Delegacia de Homicídios, né? Sim. Aí lá não aceitaram, aí pediram para entregar na delegacia da mulher. E aí? Aquela delegacia que fica de frente à ponte. Me tira uma dúvida. Eles pediram para vocês entregarem, eles não pegaram o ele, não? Eles pediram para trazer para a delegacia da mulher. Não quiseram ficar com ele lá, porque parece que já estava com uns 2, 3 inquéritos lá. De um rapaz que tinha matado um no Quatraque, outro que tinha matado outro no centro lá, e que era para levar para ir para a delegacia da mulher. Vocês levaram? Vocês mesmos levaram? Aí nós dois trouxemos ele para ir. Ele veio dirigindo e eu vim com ele no carro. Tá certo. Aí vocês levaram lá para a delegacia da mulher? Aí eu fui junto para a delegacia da mulher com ele. Eu que fui junto com ele, né? Que entreguei ele aí. Ele ficou preso lá? Não entendi. Ele foi preso? Ele foi preso. Tá certo. Então tá bom, são as perguntas, obrigado. Ele, na verdade, assim, né? Ele se entregou, né? Ele foi junto, não teve nenhum. Tanto não foi amarrado, não precisou usar de força, nada. Ele simplesmente foi ali quietinho, entrou pela porta do fundo aí ficou na delegacia da mulher. Tá bom, obrigado. A defesa vai fazer pergunta. Doutor, o senhor tem alguma pergunta? Como poderá? O senhor está conseguindo ver por aqui, né? Sem perguntas. Sem perguntas? Ok. Pronto, então, seu Daniel, eu agradeço. Nós vamos encerrar aqui o seu depoimento, tá certo? Obrigada, o senhor pode sair da sala, tá bom? Um bom dia, bom trabalho. Bom dia. Neste momento, você é a única pessoa na conferência. Okay. Bom dia. O senhor está me ouvindo, seu José Carlos? Estou ouvindo. Está me ouvindo bem? Estou. Nós vamos iniciar o seu depoimento, tá certo? Qual é a sua idade? 41. Sua profissão? Hoje, no momento, eu trabalho no frigorífico, né?
Certo. E o seu endereço? Oi? O seu endereço? Deixa eu ver só aqui rapidinho aqui na porta, rapidinho. Eu não sei aqui. Eu me mudei, porque eu estou em Goiás, entendeu? Certo. Me diga só o seu endereço, por favor. Então pode ir andando e falando. Rua Dom Pedro Amado. Ah. Centro. Número da casa? 289. Ok. Vamos lá. O senhor foi arrolado na ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Elson Jean Cardoso Macedo. Como testemunha desse processo, o senhor deve prestar o compromisso de dizer a verdade sobre tudo que o senhor souber e que lhe for perguntado. Se o senhor mentir em juízo, o senhor pode ser processado pelas penas do crime de falso testemunho. Entendeu, senhor José Carlos? Sim. O senhor promete dizer a verdade? Sim. Ok. Então, vamos lá. Nós vamos começar o seu depoimento. O senhor vai responder as perguntas primeiro do Ministério Público e em seguida da defesa. Doutor Benedito, o senhor está com a palavra. Bom dia. Bom dia. Tá, eu vou fazer as perguntas bem específicas, tá? O que me interessa aqui. Eu vou me basear no seu depoimento. Quando o senhor chegou, o senhor foi até o local do crime, né? Que estava o corpo da Dona Cleidiane. Sim. Tá. Quando o senhor chegou lá, o senhor chegou a conversar, ou falar, ou ver o estado dos filhos dela? Eles estavam chorando, né? Além de chorando, o senhor chegou a ter alguma conversa, principalmente com o maiorzinho, o que ele dizia? Ele só dizia que o pai dele tinha matado a mãe dele. Só isso. Foi, né? Ele chegou a dizer para o senhor se ele tinha entrado em luta corporal com um acusado, para evitar a morte da mãe? Não, nós não entramos nesse detalhe, entendeu? Tá certo. Depois disso, quem que foi atrás do acusado? O senhor e quem? Foi eu e uns irmãos da igreja, entendeu? Tá. Quando vocês encontraram o acusado, ele estava aonde? No mato? Ele estava ali, ele estava dormindo perto ali da vale, entendeu? Do porto. Certo. Quando vocês falaram, ele disse alguma coisa, na hora que vocês abordaram, por que ele tinha feito isso? Só falou para nós que o demônio entrou nele, só isso. O demônio? Certo. É. Tá certo. Tem mais perguntas? Você vai responder agora as perguntas do advogado de defesa. Doutor, o senhor tem perguntas? O senhor pode perguntar. Esqueci o nome dele. É o Zé Carlos. Zé Carlos. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Quando o senhor chegou lá com o irmão da igreja, ele parecia estar transtornado, estava calmo. Qual é a reação dele? Quando nós encontramos ele? Isso. Ele estava deitado lá, né? Calmo. Calmo, né? Aí, ele se entregou de tranquilo, foi? Tranquilo. Ele usava, se eu tenho essa informação, se ele usava droga, se no momento ele tinha usado alguma coisa? Eu não entendi bem. Se eu tenho a informação se ele era usuário de entorpecente. Sim, porque ele já tinha passado um tempo comigo numa casa de recuperação de dependente químico, entendeu? Sim, entendi. Se não tem informação se no momento do ocorrido ele estava sob efeito de droga, alguma coisa. Aí eu não posso lhe dizer, né? Ele afirmar isso que eu não... Com base nessa experiência pessoal, essa informação que ele disse, estava, sei lá, o demônio tinha entrado no início. Eu poderia, na sua experiência pessoal, experiência de vida, a informação que o senhor ventilou aqui, que ele disse,
eu estava, o demônio lembrou de mim. Se eu, por acaso, poderia suspeitar ou dizer que seria algum efeito de entorpecente ou coisa do tipo? Eu acho que com certeza ele deveria estar, né? A gente vai encerrar o seu depoimento, tá, seu José Carlos? Eu lhe agradeço. Um bom dia. O senhor pode sair da sala, tá? Tá. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Como é que a senhora chama, por favor? A senhora pode me dizer o seu nome completo? Daniela Santos. Pede para trazer uma linha para ela. Daniela, a gente vai tentar colher o seu depoimento, tá certo? Vamos fazer devagar. Você tenta manter a calma. Eu vou pedir uma água para você, tá bom? Eu preciso que você preste o compromisso de dizer a verdade sobre tudo que a senhora souber e que lhe for perguntado nesse processo, porque você foi arrolada como testemunha, tá bom? Você promete me dizer a verdade? Promete. Vamos lá. A gente pode começar. Você vai me dizer no momento que podemos começar a lhe fazer perguntas. Você vai responder primeiro as perguntas do Ministério Público e, em seguida, da defesa. Tá bom? Doutor Mendes, o senhor está com a palavra. Dona Daniela, a senhora é irmã, né? Dona Clegiane? Sim. Eu queria que a senhora nos contasse, vou deixar a senhora falar, tá? À vontade, porque a senhora é irmã. O que a senhora sabe? Como é o relacionamento entre eles? O que sua irmã fazia? Frequentava a igreja? Essa coisa toda. Depois eu faço algumas perguntas mais específicas. Tá? Bom, ela é evangélica desde muitos anos mesmo, bastante tempo. E desse relacionamento deles, eu não tinha muita vivência, eu não ficava muito sabendo, só sabia por mamãe, porque todo dia quando eu ligava para a mamãe, né, eu sempre perguntava, mamãe, como é que está ela, como é que está a vida dela, a família. Esse foi o único, acho que, dos relacionamentos dela que eu não fiquei, assim, muito atado ao que acontecia, né, até porque também ela não gostava, a gente está se metendo. Então, eu disse, não, vou deixar ela viver a vida dela, ter a felicidade dela, se for dela ser feliz, sem eu estar me metendo, sem eu dar minha opinião, eu vou deixar ela à vontade. Olha, que eu fiquei sabendo que ele era uma pessoa que não tinha nada, né? Não tinha bem nenhum casa, nem nada, ela foi acolher, juntou ali, ajudou, não, mãe, eu quero ele e tal, eu quero viver com ele, foi viver. Para acontecer o que aconteceu. Tá. Essas crianças, como a questão do crime em si, eu não vou nem perguntar muito para ti, mas algumas coisas me interessam. Essas crianças, né, o menino de 10 e a menina, eles estão com quem? Com mamãe. Eles estão com... Tu já foi visitar? Já começou com eles alguma vez? Eu falo com eles todos os dias. Aí eu queria, porque isso é importante, eu queria que tu me dissesse o teor dessa conversa, como é que eles estão psicologicamente, o que a criança, principalmente o maior, ou aquela menor também que seja, te conta desse dia. Eles estão muito, a menina não chora, não comenta, não, mas só que ela está dando. Ela está mostrando que ela não está bem pelo comportamento que ela tem no colégio, o comportamento dela no dia a dia, a gente vê que não é uma criança que está normal. Tá, então vamos partir dessa aqui. Vamos partir disso aqui. Isso aqui é importante, muito importante. O comportamento dela, como era antes do crime, antes e depois do crime. Como é que ela era, né? O jeito dela, se ela gostava de estudar, era uma criança brincalhona, depois ficou como? Era uma criança que gostava de estudar, era mais atenta, sabia conversar com a gente. Hoje em dia, parece que ela fica dispersa, como se ela tivesse prejudicado. Todos os dias dela, ela não está se encontrando uma pessoa que... Ficou uma coisa mais reprimida. Perdeu, a menina não sabe para o colégio. Fica lá, sem querer ficar pensando,
não desenvolve mais. E o menino? O menino sempre fala, se a gente perguntar para ele o que aconteceu, ele sabe contar. Então nos conte aquilo que a criança comigo te contou. Ele disse que eles chegaram da igreja, aí foram se deitar e ela estava lá com ele. De repente, quando ele se espantou, foi ela gritando, chamando por ele, para tirar a irmã dele de lá, esconder a irmã dele, porque ele já estava acima dela. Me diz uma coisa, o menino dormia no mesmo quarto que ela? Não, eles tinham o quarto deles. Tinha o quarto deles. Tinha o quarto deles. Aí ele disse, como foi que ele disse mesmo, que ela pediu, que a mãe chegou a pedir para ele tirar a irmã dele do quarto e esconder. Aí foi quando ele viu, aí ele não sabia se ele ia lá tentar socorrer a mãe dele ou se ele ia esconder a irmã dele. Aí ele ficava no vai e vem, tentando ajudar a mãe dele e tentando esconder a irmã. Ele te contou, porque tem umas informações aqui de outras pessoas, eu só queria que confirmasse ou não. Duas testemunhas aqui me disseram pra gente que menor, né, de 10 anos, teria dito que ele ainda chegou a pular na costa dele. Ele disse que ainda chegou a tentar pegar, dar uma cadeirada nele, se não me engano, parece que até mordeu a costa dele, disse várias vezes, isso ele também conta. Foi, né? E ele escondeu a menina no banheiro? Escondeu. Aí ele ia lá, olhava a irmã dele, voltava lá para ver se conseguia ajudar a mãe dele, porque eu acho que a hora que ele queria agredir, a partir da cima do infeliz. Tá. Agora vamos falar do menino, certo? Assim, como é tia, né? Como tia, eu queria saber o que tu nota na mudança do comportamento desse menino antes e depois do crime. O que tu nota, assim, para me dizer? Como é que ele ficou? Ele é um menino que ele é triste, ele chora direto. Ele ficou revoltado com essa história. Ele está indo para a escola? Está indo para a escola. Essas crianças estão sendo sustentadas pela tua mãe. A gente está cuidando deles. Não tem mais perguntas. Doutor, o senhor tem alguma pergunta? Não. Daniela, a gente vai encerrar o seu depoimento, tá certo? Obrigada pelas informações. Eu sinto muito pela sua perda. Você está dispensado. Você pode ir. Pode chamar a próxima pessoa. Vamos lá. Bom dia. A senhora é dona Marileia Dias, não é isso? Nós vamos iniciar o seu depoimento, dona Marileia. Eu preciso que a senhora me diga seu nome completo, por favor. Marileia Dias Pinto. Seu endereço, por favor. Avenida Principal, número 760, Vila Cristalina, em Paz. Ok. A senhora, qual é a sua profissão? Sou doméstica. A senhora é parente do acusado ou da vítima, Cleidiane? Eu sou a mãe da Cleidiane. A senhora foi arrolada como testemunha da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, certo? A senhora deve prestar só o compromisso de dizer a verdade sobre tudo que a senhora souber que for perguntar. Bom, em primeiro lugar, eu sinto muito pela sua perda. A senhora vai primeiro responder as perguntas do Ministério Público e em seguida da defesa, tá bom? Doutor Benedito, senhor. Ana Maria, bom dia. Como a doutora já falou, realmente eu sei que não é fácil para a senhora, né? A dor que a senhora sentiu e está sentindo até hoje. Eu queria que a senhora nos contasse, eu vou fazer algumas perguntas bem específicas para a senhora. A senhora sabe alguma coisa do relacionamento entre a sua filha e o acusado antes? Ela reclamava de alguma coisa? Assim que ela conheceu ele, ela mandou um áudio para me conhecer ele. Aí eu ainda chamei ela, aconselhei, eu disse, minha filha, está muito recente para te entrar em outro relacionamento. Mas quem sou eu para me mandar na tua vida? Tudo bem. Aí de vez em quando ela mandava, aí depois ela disse que ela já estava namorando, depois ela disse que tinha noivado. Então, qual é o filho que pede um pão, a mãe vai dar uma cobra? Vai ajudar.
Ela me pedia muito em oração, porque eu sou evangélica, ela também era. Então, casou, eu fui no casamento dela, que ela queria, porque queria a minha presença, fui nesse casamento. Então, até aí parecia um amor de rosa. Ela nunca ia na minha casa só, os meninos. Sempre ele ia junto. Quando ela ia só, quando passava 15 minutos, a gente já via ela batendo palma, já era ele atrás dela. Ela nunca andava só. Era todo o tempo ele junto com ela. Ele controlava a vida dela. Ele controlava a vida dela. Ela nunca ia mais para minha casa só. Quando ela chegava na minha casa sozinha com meus 2 netos, eu perguntava, não só. Prazo de 15 minutos a gente olhava e gritava. Aí os meninos corriam, mamãe, você não sabe quem chegou. Aí eu ficava assim, meu Deus, a minha filha não tem só. E eu passei a desconfiar porque uma vez eu liguei para ela e ele chamou ela de louca. E eu escutei pelo celular. Eu disse, esse clima não está mais ficando bom. Então, eu monitorava ela pelo celular. De 15 em 15 minutos eu estava ligando, porque parece que eu pressentia que estava acontecendo algo. E quando eu ligava para ela, era a coisa mais difícil era me atender. Quem estava já me atendendo era ele. Eu perguntava, ela dizia que ela estava ocupada. E quando ela terminasse, ela me atendia. Nunca ela me retornava. Eu tornava a ligar. Aí, quando já era um menino que já chegava do colégio e atendia o telefone, aí eu perguntava, cadê tua mãe? Aí eu não sei, não vou dizer que ela mandava dizer que estava ocupada, porque eu não estava lá presente. Aí ele dizia, mamãe está fazendo serviço aqui, depois ela me liga. Aí ficava esperando essa ligação, e nada de me retornar. Eu tornava a ligar. Eu era muito persistente em ligações para ela. Parecia assim que eu pressentia que estava acontecendo algo, mas eu moro longe. Não tinha como eu sair da minha casa para ir para a casa dela. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora aqui. Aqui é uma informação que eu não verifiquei, mas a gente pode isso depois. Estou me baseando no seu depoimento. Aqui diz que a sua filha sabia que ela já havia sido presa e condenada por homicídio. Isso daqui existia essa informação? Ela me disse que ele respondia processo. Certo. Mas não me disse que foi por homicídio. Por homicídio, tá. Agora vamos assim. Eu não vou questão do crime em si, porque a senhora não estava lá. Mas eu queria o que é fundamental para mim. Essas crianças Sim. Estão com a senhora. Estão comigo. Me diga uma coisa. Eu queria que a senhora, como a avó, que eu acho que é a pessoa que mais sabe, que mais entende essas crianças, como era o comportamento delas antes do crime e agora depois do crime de ter visto a mãe assassinada. O que elas mudaram? O meu neto, ele já era um problema, minha neta não. É isso que eu ia dizer, essa criança já foi diagnosticada com algum problema? E o menino já. Justamente é que eu estou até querendo, estou correndo atrás do celular, porque o que ele alega é que ela estava traindo ele, estava a prova no celular. Então, com 8 dias, eles ligaram para me levar o celular. Eu levei o celular na delegacia. Então, tudo do menino, as consultas, tudo vinha para o celular. O retorno, tudo. Então, eu agora, como está com 3 meses que ele não está sendo acompanhado, nem os remédios, eu só consegui dar o remédio para ele. Por quê? Porque eu fui na escola, porque ela pegava todos os papéis do médico e levava para a escola. Então, o que eu fiz? Eu fui pegar uma declaração, que era para me poder ver se eu conseguia botar ele na escola, para ele não ficar só diretamente comigo, para ele poder ter movimento com as crianças, para ir desaparecendo. Aí foi que o diretor de lá me deu uma receita, e eu fui na farmácia, quase choro lá, o farmacêutico pegou e me vendeu esse remédio só pela chefe, porque esse remédio... Ele já foi diagnosticado assim, é autismo ou já tem? Já tem. Agora me diga assim, como é que ele ficou depois de... Ele está muito agitado, já agitado demais, eu tenho que estar vigiando. O que ele conta para a senhora do dia do crime? Ele conta que quando ele chegou, ele foi dormir com a irmãzinha dele,
E a mãe dele tinha mandado ele dormir com o celular. Nesse dia, ela deu o celular para ele dormir, porque ele disse para mim que a mãe dele dormia com o celular no corpo, porque ele queria pegar o celular para vender, para usar droga. Então, a mãe já estava dormindo com o telefone no corpo. E nesse dia, ela deu o telefone para ele dormir. Aí, disse que ela levantou e foi para a porta do quintal para abrir para pedir socorro. E nisso que ela foi abrir para pedir socorro, disse que ele deu uma gravata nela e ela gritou, menino, pelo nome. Adenilson, escuta tua irmã. Aí a menina se espantou, ele pegou a menina, disse que botou lá em cima do sanitário, ele botou a menina em cima do sanitário e ficou olhando. Aí ele mordeu as costas dele, que era para ele largar a mãe dele. Aí tinha assim, uma cadeira, assim, uma mesa, ele olhava para a cadeira e dizia assim, essa cadeira não dá para me bater nele, para ele soltar a minha mãe. Ele corria e tornava a voltar para o lugar da irmã dele para saber se ela estava no mesmo lugarzinho que ele se escondeu ela. Aí ele olhava a irmãzinha, voltava de novo, disse que estava tudo novo, mordida nas costas dele, ele corria e se escondia. Aí Aí ele foi e disse assim, vó, aí a minha mãe lutou com ele, aí a minha mãe foi e disse assim, aí chamou o nome dele e disse assim, por que tu fez isso comigo? Aí disse que quando ela disse assim, aí disse que ele pegou, furou e trouxe a faca. Aí quando a menina disse que gritou, disse assim, tu ainda tá aí? Aí disse que ele correu com a faca na mão, pulou a janela. Aí quando ele viu que ele pulou a janela, aí o menino foi e disse, ele pulou a janela, eu vou pular e vou pedir socorro. Aí foi pro menino, por onde ele pulou, o menino pulou e foi pedir socorro. Aí os vizinhos disse que arrombaram a porta, aí quando eles entraram, ela estava dando muito susteiro. Aí nessa mesma hora, quando ele estava com o telefone, ele me ligou e disse assim, vó, se ele estivesse aqui, eu matava. Ele falou o nome dele. Aí eu disse, o que foi, meu filho? Aí ele foi e disse, fulano e tal, matou a minha mãe. Aí nessa mesma hora eu entrei em desespero. Eu digo, agora, meu Deus, como é que eu vou para lá, que não tem um que vai para lá fazer essa comida para lá? Eu entrei em desespero. O meu marido acordou. Menina, te acalma. Eu disse, rapaz, ele matou, foi a minha filha. Meu neto estão lá jogado no meio de gente estranha. Meu Deus, me deu uma luz, meu Deus. Meu neto está aqui, ele me ligando. Eu preciso ligar para o pastor, que é o meu pastor. Foi que ele foi, aí eu liguei para o marido dessa minha filha. Aí foi que ele foi e disse o que foi. Aí eu contei para ele, eu disse, não conta para minha filha, porque aí ia passar todas as duas mal. Porque todas as duas são hipertensas. Mas assim mesmo ela disse, mamãe, me conta que eu sei que não foi com a senhora. Aí quando eu contei para ela, nessa mesma hora eles têm uma moto, botaram o meu outro neto, botaram na moto, chegaram juntinho com o pastor. Aí eu fui no carro com o pastor, o pastor e a minha filha, e meu genro foi atrás. Tá, me diz uma coisa, e a menina, a gente está sabendo do menino, e a menina mudou o comportamento? A menina mudou, a minha preocupação tá com ela, por quê? Porque o menino eu já sabia que ele já tinha problema, só multiplicou. Agora a menina, ela não tinha problema nenhum. E a menina, ela tá dando um papel de gente retardada, ela fica, Aí o quê? Como eu não consegui pelo celular, porque tudo vinha pelo celular, aí eu fui, já consegui uma consulta lá na unidade do Chico Beckman, eu já fui, primeiro foi para mim, aí eu já consultei com o psiquiatra, aí passaram para ele o psiquiatra, pelos dois, e o psicólogo, como ele já era acompanhado com o psicólogo, passaram para o psicólogo para ele. Tá certo, senhora. Muito obrigado pela sua informação. Tem alguma pergunta, doutor? Sem perguntas? Então a gente vai encerrar, dona Maria, o seu depoimento, certo? Eu agradeço, bom dia. A senhora vai ser informada de como processar qualquer... Agora eu queria só saber como vai ficar essa questão desse celular. Por quê? Eu queria sim, porque eu não queria mudar ele, o médico que ele era acompanhado, porque vai ser outra rotina, eles vão mudar o medicamento desse menino todinho. Vai mudar o medicamento dele. E só esse médico, ele já sabia o problema dele tudo, porque ele já tinha passado pelos exames,
Então ele já estava sabendo todo. Aí vai passar para outro médico. Aí vai começar. Eu vou ver aqui quando for, nós vamos ver aqui. Aí qualquer coisa em relação a esse celular, a senhora vai ser intimada, tá bom? Certo. Eu vou conversar aqui com a doutora para a gente chegar na situação e com a defesa também, logicamente. Tá certo? Certo. Então a gente vai aqui encerrar o pequeno resumo. Como esquerda, não sei como. Coordenação. Seu nome completo, por favor. Seu Elcio, eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto, porque eu preciso captar seu áudio, tá certo? Elson Jean Cardoso Macedo, não é isso? Nós vamos dar início ao seu interrogatório, tá? Eu vou esclarecer. O senhor não está obrigado a responder as perguntas que serão feitas ao senhor. Tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, ok? Mas é importante também que eu lhe esclareça que a confissão espontânea do crime que está sendo imputado, ela serve como uma atenuante, então ela diminui sua pena numa eventual condenação, tá bom? E por último, o interrogatório é também um meio de autodefesa. É a oportunidade que o senhor tem de explicar com as suas palavras, de se defender e de explicar com as suas palavras por que esses fatos estão sendo imputados a você. Tá certo? Então, feita essa introdução, primeiro eu vou lhe fazer perguntas sobre a sua vida pessoal, em seguida sobre os fatos imputados na denúncia. Qual é a sua idade? 40 anos. O seu endereço? Rua 15, casa 13, quadra 13, casa 16, Vila do Sol. Esse era o endereço que o senhor residia junto com a Cleidiane Pinto Soares. Esse endereço é o quê? Casa própria? É uma casa alugada? Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Pertence a quem essa casa? A residência dela. Qual é a sua profissão? Eu sou ajudante. Sou ajudante. Ajudante de pedreiro. Ajudante de pedreiro? Pedreiro, pintor, qualquer coisa. Certo. O senhor estava trabalhando de carteira assinada? Não, eu trabalhando no provisório, mas eu pretendia assinar. Uhum. O senhor estudou até que série? Estudei até a sétima. Sétima série. O senhor sabe ler e escrever, então? Sim. E o senhor já havia sido preso antes? Já. Por que crimes? Homicídio. Por um outro homicídio? Em que ano foi isso? 2003 a 2020. O senhor é usuário de drogas? Sim. O senhor faz uso? Era que nos mais não quero mais. O senhor fazia uso de que tipo de droga? Crack. Crack. Durante quanto tempo o senhor usou drogas? Tempo. Muito tempo. Muito tempo. Em relação a esse processo de homicídio, o senhor já foi condenado definitivamente por esse outro processo? O senhor já tem uma sentença? Sim, senhora, eu estava respondendo, estava indo assinar. Uhum. Assinando, tinha tirado 16 anos, eu estava assinando, eu estava com 3 anos e meio, estava assinando. Aí... O senhor estava em livramento condicional nesse processo? Justo. Eu vou agora perguntar para o senhor acerca dos fatos, e reforçando a informação de que o senhor não está obrigado a responder, tá? Eu quero saber, seu Elson, se é verdade que no dia 15 de agosto de 2023, por volta das 0h07, o senhor, agindo com a intenção de matar, tirou a vida da vítima Cleidiane Pinto Santos mediante golpes de arma branca no interior da sua residência, localizada na Rua 15, Casa 16, Quadra 13, Morada do Sol 2, Maracanã. É verdade essa acusação?
naquele momento, eu dei a brecha e fui usado. Brecha que eu disse, brecha para o inimigo, porque ele quer só uma brecha, para ele entrar, invadir e bagunçar. E foi essa brecha que eu dei, e ali fiz isso aí, mas eu me lembro daquela hora que me agarraram. Aí para lá, momento nenhum, quis prejudicar, porque ela, uma pessoa ótima, sempre estava do meu lado, sempre me ajudou, fez o melhor para mim sair, para mim entrar novamente na igreja. E eu deixei por me levar por essa droga maldita. E acabou acontecendo isso. Então é verdadeira a acusação que ele está sendo imposta. E o senhor sabe precisar quantas facadas o senhor deu no Cleidiane? Sabe ou não sabe ou não quer responder? Deve ter sido 3. O senhor vivia em união estável com ela ou vocês eram casados? Não, nós estava com 6 meses. Nós tínhamos casado. Então, vocês tinham 6 meses de casado. Casado. Os filhos, vocês não tinham filhos em comum, os 2 filhos eram só filhos dela, é isso? Sim, senhora. É verdade que o filho mais velho dela, que tem 10 anos, ele presenciou, ele estava no momento que isso tudo aconteceu? Naquele momento, eu soube que ele me mordeu, porque minha costa estava doendo muito, estava uma marca, estava sangrando. Então ele estava lá, ele estava dentro de casa. Estava. A arma do crime, a faca, o que o senhor fez com essa faca? No momento que eu corri, eu caí dentro de um bueiro. Me cortei, me ralei, minha cara toda ralada, o teste dele cortou. E na hora que eu vi, ela não estava mais comigo. Eu não sei naquele momento onde eu deixei ela cair. O senhor não sabe onde ficou a faca, se foi dentro da casa ou se foi quando o senhor fugiu, essa faca caiu. Certo. E, por fim, qual foi o motivo pelo qual o senhor teria praticado esse crime? Verdade. A pessoa, quando está drogada, quanto mais no efeito do crack, ela tem alucinação, escuta coisa, vê coisas, e muitas vezes ali já é uma brecha, o inimigo invade e bagunça, porque ele não bate. Do jeito que ele invadir, ele bagunça, ele não quer saber o que vai acontecer. Mas se fosse por hoje, se voltasse, mas onde eu tivesse ido e ela ficasse. Ele falava bem que
Eu sou arrependido demais, apesar de eu já ter passado dentro do sistema, mas isso foi um choque. Eu não sei o que pode dar daqui para frente, porque eu sei que foi um crime, foi uma vida, e uma vida ninguém tem direito de tirar, só Deus. Porque Ele nos deu, Ele tem um direito. Ninguém nessa terra não tem. E todo santo dia, eu não voltei novamente para o caminho do Senhor, mas todo dia eu peço força para Ele, que Ele possa me resgatar. E se isso acontecer, não sei o que pode acontecer para frente. Porque o inimigo, ele usa a pessoa de uma forma, basta a pessoa dar uma brecha. Porque um abismo chama o outro. Desculpa te interromper, mas eu quero, voltando a essa questão do motivo, eu quero saber se o motivo foi porque você estava com ciúmes dela. Como eu estou lhe falando, naquele momento, no momento que ela... Eu me lembro que ela chegou em casa, eu estava fumando ali, e ali ela veio, falou palavras para mim, tipo, me tirando daquele caminho, não era o caminho certo. Mas ali, como estava drogado, e eu, sei lá. Então vamos lá, você estava em casa e ela que chegou. Ela chegou e onde estava essa faca? Estava na cozinha. Como foi a discussão de vocês? Não, nós não tivemos discussão, não tive discussão com ela, não. No momento que ela chegou, ela veio que eu estou fumando, ela só falou para mim, pô, já está de novo, está fumando de novo, rapaz. Falou, porque a alegria dela, maior, ela era vivendo no caminho quando ela me encontrou no Evangelho, pregando a palavra. E eu acabei me desbaratinando e entrando com as drogas novamente. Se eu for lhe dizer bem aqui, os detalhes, eu tenho certeza que ela sempre quis o meu bem, quis o meu melhor. E se eu lhe dizer bem aqui, eu estou preso, eu vou pagar pela situação que eu fiz. Não estava normal, mas hoje em dia já fico refletindo, me lembrando tudo ali que eu passei com ela. Eu não tenho nada de dizer de mal dela, de ruim. Eu tenho coisas de dizer de bom, porque no momento que ela entrou na minha vida, mudou muitas coisas. Mas, como eu voltando atrás, eu dei a brecha. E eu acabei entrando com as drogas novamente. E as drogas acabou fazendo isso. Tirar a vida dela. O senhor tem algum esclarecimento? É só uma pergunta. Só uma pergunta que eu tenho para fazer. Não, ele facilita a pergunta, para interrogar, não, só tem uma pergunta. Baseando até no que o senhor falou no inquérito. O senhor disse que a vítima era uma pessoa ótima, que o ajudava bastante. Então, o senhor, nesses 6 meses que você tinha em relacionamento, o senhor não tinha nenhum motivo para ter ciúme dela? Ciúme, todo mundo tem ciúme quando se junta o casal, né? Às vezes, quando está ali muito amarrado na pessoa, e naquele momento ali, já tinha dito, olhado nas insinuações dentro de casa, e ela mesmo tinha me falado que isso ali que eu estava vendo, era o demônio me atentando e olhando coisas.
Porque ela era uma mulher usada por Deus. Eu não tenho mais perguntas. O senhor tem algum esclarecimento? Não, né? Então, senhor Elson, o que a gente precisava esclarecer, como o senhor já foi esclarecido, eu vou encerrar o seu interrogatório. Certo? Aí vocês podem, então, levá-lo novamente. Um bom dia. Vamos lá. Alegações finais, formas memoriais, né? Memoriais e só um ofício para ver se existe alguma. A promotor e o defensor. Combinado. Ah, tá, entendi. Eu vi que o doutor Raimundo não estava aí. Cadê o doutor Raimundo? Ah. Doutor? Doutores, vamos retomar a sessão. Bom dia. Nome completo? Carlos Jean Cardoso Macedo. Qual a sua idade? Qual é o seu grau de escolaridade? Você estudou até sério? Ensino fundamental. Fala de estudar por que foi? Tá de briga. Largou de estudar por causa de briga? Briga com quem? Briga porque quando eu era de menor, o cara acabou me furando e eu acabei abandonando a escola. Ah, você abandonou por causa de briga. Fugiu, tudo foi ao contrário. Minha vida. Aí, qual a profissão que o senhor aprendeu a fazer? Eu era ajudante de pedreiro, mas no sistema penitenciário eu estava trabalhando como pintura. Ah, você antes era ajudante de pedreiro, depois o senhor aprendeu a ser pintor. Pintor de automóvel, de casa, de peça. Pintor de? Peças de imóveis. Do presídio. Pintor de peça de imóveis. E aí o senhor aprendeu essa profissão de pintor? Senhor. Sobre os fatos na denúncia, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que será feita. Nenhuma pergunta. Se o senhor resolver falar, também fique à vontade. É um direito seu ficar em silêncio. Mas se você quiser abdicar desse direito de responder qualquer pergunta, fique à vontade. Tá bom? Mas os jurados já foram alertados que seu silêncio não vai ser interpretado contra você. Se você resolver usufruir desse direito, você vai ser prejudicado pelo estupro. Ok? Então, é verdade que o senhor matou a vítima Cleidiane Pinto Santos? É verdade? O senhor fez isso por quê? Não, tá. Não, é droga.
Aí você não sabe, você sabe que matou, mas não sabe como foi, como que aconteceu. Eu não lembro como aconteceram os fatos. O senhor já tinha sido preso ou processado por algum outro motivo? Já. Por qual motivo? Homicídio. Por homicídio também? Praticado em que ano? 2001. 2001? 2001, 2010. 2 homicídios? 2001 e 2010. O senhor foi julgado? Sim. Condenado? Tirei 16 anos de cadeia. Passou 16 anos preso. Professor Raimundo, fique à vontade. Tem uma pergunta para fazer? No seu depoimento, aqui em juízo, aqui tem uma informação sua. Se o senhor não lembrar, o senhor diga que o senhor não lembra, tá? Só para ver se foi isso aqui mesmo. Aqui existe a história do ciúme, que algumas pessoas já falaram, inclusive a mãe da vítima. Eu teria dito que ela estava fazendo segurança, mas aqui tem outra informação sua. O senhor disse assim, foi perguntado para o senhor assim, quando a motivação do crime, a pena que estava fumando, quando a vítima entrou em casa, teve que falar de algumas palavras, tentando me tirar daquele caminho, do mundo de drogas, e colocá-lo no caminho certo. E como estava drogado, aí o senhor estava matando ela. Teve essa informação aqui? Eu não lembro. Tá certo. Tem você. Sem perguntas? O jurado tem uma pergunta? Certo depoimento desse daí, doutor. Nada disso aconteceu. Pois diga. Porque, na verdade, nunca discutimos, nunca brigamos. Certas coisas aí, as pessoas falaram coisas que não ocorreu. Porque a pessoa quer saber conviver junto com a pessoa, para saber o que acontece. Muitas vezes as pessoas têm raiva da outra pessoa e começam a aumentar histórias. Aí chega aqui na frente, aí jura que ele vai falar a verdade. Mas muitas vezes não está falando nada disso. Está querendo apenas complicar. Porque eu tenho apenas uma ficha criminal já, e quanto mais a ficha criminal, a pessoa quer chegar e complicar mais. Mas eu só estou aqui, matei ela. Se eu lhe falar que eu não sou arrependido, eu sou, que não era para ter acontecido isso. Mas aconteceu, estou aqui para me pagar pelos meus hábitos, pelo crime que cometi, e que eu possa lhe dizer que Deus possa ter piedade da vida dela, onde ela esteja. Só isso que eu tenho a lhe dizer. Nas suas mãos. Ok, então, terminado, você pode voltar.